A paz do Senhor, amados, bom dia. Mais uma escola bíblica dominical em que nós estamos tratando de confiança. E aí, conversando com meus irmãos, Samuel e Luiz Renato, nós estávamos discutindo e eles estavam dizendo, mas você tem tratado de pontos que parecem cada vez mais negativos ou aspectos sempre meio pesados, em que há uma aflição, em que há uma angústia, em que há situações difíceis de lidar, como por exemplo, quando o andar em trevas e não existir luz nenhuma. Poxa, que situação complicada é essa, não? Mas será que não podia falar um pouco de confiança num aspecto um pouco mais feliz? Durante a calmaria, nós poderíamos ter confiança no Senhor. E aí, o que sucederia de estar em calmaria, confiando no Senhor ou não confiando no Senhor? Estudando um pouco os textos que falam sobre confiança na Bíblia, o que na verdade eu entendi e eu vou passar aos irmãos esse entendimento, é que a confiança é algo necessário exatamente nesses momentos. Quando está tudo calmo, eu não preciso confiar no Senhor. Quando está tudo calmo, eu preciso temer ao Senhor, guardar a sua palavra e andar nos seus caminhos. E isso eu vou mostrar através de alguns textos, e vocês vão ver que a confiança surge no momento de necessidade, no momento em que eu percebo que não existe possibilidade de fazer as coisas por mim mesmo, mas que eu dependo de alguém que é muito maior do que eu para que tudo o que está passando se desfaça e eu possa chegar ao fim que ele tem planejado para a minha vida. Então vamos começar abrindo as nossas Bíblias no Salmo de número 64. Salmo de número 64, 10, ele diz o seguinte: o justo se alegrará no Senhor e confiará nele, e todos os retos de coração se regozijarão. Olha só, está falando de alegria, está falando de regozijo, que é ser mais que alegre. O justo se alegrará no Senhor e confiará nele. Positivo. Qual que é o contexto desse texto? Como é que começa esse capítulo? Ele diz: ouve, ó Deus, a minha oração, a minha voz na minha oração, livra a minha alma do horror do inimigo. Não deu, né? Não tá começando com algo tão positivo assim. Ele está sofrendo o horror dos seus inimigos, ele está olhando ao redor, aquele que espreita, tentando ir contra o justo, e aí ele clama ao Senhor, e aí ele ora ao Senhor e pede que o Senhor o ouça, para que então ele chegue nessa alegria do Senhor. Mas vamos continuar o texto. Versículo 2. Esconde-me do secreto conselho dos maus e do tumulto dos que praticam a iniquidade, os quais afiaram a sua língua como espadas e armaram por suas flechas palavras amargas, para de lugares ocultos atirarem sobre o que é reto. Disparam sobre ele repentinamente e não temem. Firmam-se em mau intento. Falam de armar laços secretamente e dizem: quem nos verá? Fazem indagações maliciosas, inquirem tudo o que se pode inquirir, até o íntimo de cada um e o profundo coração. Mas Deus disparará sobre eles uma seta e, de repente, ficarão feridos. Assim eles farão com que a sua língua se volte contra si mesmos. Todos aqueles que os virem fugirão, e todos os homens temerão e anunciarão a obra de Deus e considerarão prudentemente os seus feitos. O justo se alegrará no Senhor e confiará nele,
e todos os retos de coração se regozijarão. Então nós vemos aqui um texto que, no meio da dificuldade, o Senhor age de uma forma tremenda, e aí sim existe uma alegria, porque toda aquela situação que era contrária, agora foi desfeita pela obra maravilhosa do Senhor, e todos poderão ver esta obra, e o justo se alegrará então no Senhor por ter agido. Mas não vamos ficar com um só versículo, né? Porque senão parece que é pouco. Salmo 5, versículo 11 e 12 dizem: Mas alegrem-se todos os que confiam em ti, exultem eternamente, porquanto tu os defendestes. E em ti se gloriem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoarás ao justo, circundá-lo-ás da tua benevolência como de um escudo. Então, mais um texto que fala da alegria, mas alegrem-se todos os que confiam em ti. E o motivo da alegria, o motivo de alegrar-se ao confiar no Senhor e exultar, é que o Senhor os defende. O Senhor é a favor da sua causa. O Senhor é como um escudo ao nosso redor. De tal forma que nós vemos que o inimigo brama como um leão ao derredor, porque ao nosso redor está o Senhor como um grande escudo, nos protegendo, conforme nós confiamos e guardamos as suas palavras. Salmo capítulo 9, versículo 9 e 10. E os irmãos podem também voltar e ler esses capítulos inteiros, como eu fiz naquele primeiro Salmo de número 64. Mas eu vou ler alguns versículos. 9 e 10 diz: O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. E em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Então, a grande maravilha está em que a minha confiança cresce no Senhor justamente nesses momentos. Mas eu preciso conhecer ao Senhor, conhecer o seu nome, e eu preciso buscar ao Senhor. Então, nos momentos em que nós temos a calmaria, eu preciso dedicar a minha vida ao Senhor para conhecer mais o seu nome, para conhecer mais a sua face, para crescer na intimidade do Senhor, e então também buscá-lo e invocá-lo. E ele se fará presente no momento de angústia, no momento de opressão. Então o Senhor estará presente, e aí a minha confiança firmada em Deus estará sempre me deixando seguro e tranquilo. Isso é interessante, né? Quando nós falamos de sinônimos para a palavra confiança, nós chegamos em dois principais aspectos. O primeiro deles vai dizer firmeza, segurança, certeza, convicção, força. Então, quem tem confiança tem certeza, tem convicção, tem força, se sente seguro, se sente firme diante de qualquer problema. Outros sinônimos para essa mesma palavra confiança é fé, crença, esperança, otimismo. Então, a confiança está ligada muito ao que eu espero do futuro também. Então, quando nós estamos precisando da confiança, é que nós precisamos não só ter uma segurança e uma firmeza, mas também podemos estar precisando de fé, precisando da certeza, precisando de uma esperança, e a esperança é só naquilo que ainda não temos. Esperança é naquilo que há de vir, esperança é naquilo que se realizará ainda sobre as nossas vidas. E isso também é ter confiança. Outro texto, Salmo de número 33, verso 20 ao 22, diz assim:
A nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. Pois nele se alegra o nosso coração, porquanto temos confiado no seu santo nome. Seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti esperamos. Então eu falei desse significado, esperança, e aqui nós vemos isso. Nós vemos a nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio e nosso escudo. Então, porque nós podemos esperar no Senhor, porque as nossas expectativas estão no Senhor, porque nós cremos no Senhor, então a nossa alma espera nele e então o nosso coração ele se alegra, porque a confiança que temos no seu santo nome faz com que a sua misericórdia continue agindo sobre as nossas vidas e então a nossa esperança é revigorada no Senhor. Então, mais um texto, Salmo 56, verso 3, 4 e versículo 11. Versículo 3: No dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Em Deus louvarei a sua palavra. Em Deus pus a minha confiança e não temerei. Que me pode fazer a carne? E aqui é uma pergunta. Agora ele desenvolve alguns outros versículos e chega no 11 e diz: Em Deus tenho posto a minha confiança, muito parecido com o versículo 4. E aí ele afirma: Não temerei o que me possa fazer o homem. Ao contrário do versículo 4, que existe um questionamento, aqui já não existe mais um questionamento, existe uma certeza. Eu não temerei. Eu não terei medo do que a carne ou do que o homem pode fazer. Da mesma forma, o escritor de Hebreus, capítulo 13, verso 6, escreve: E assim com confiança ousemos dizer: O Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Então, da mesma forma, tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento vai dizer que nós precisamos ter confiança para dizer que o Senhor é nosso auxiliador, nosso ajudador, aquele que está ao nosso lado. E quando o Senhor estiver ao nosso lado, nós não precisamos temer o homem, a força do homem, ou tudo aquilo que o homem tem executado. Isso também nós vemos em Jeremias, capítulo 17. Assim diz o Senhor: Maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Verso 7. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Então nós temos uma grande distinção, né? Coisas opostas aqui. Maldito é o homem que confia no homem e bendito é o homem que confia no Senhor. Então, que tem a sua esperança no Senhor. Ok? Então, dando continuidade, vamos abrir ainda mais dois textos. Provérbios 22, verso 17 a 19. Então, Provérbios 22, 17 a 19 diz o seguinte: Inclina o teu ouvido e ouve as palavras dos sábios. Aplica o teu coração à minha ciência, porque é coisa suave se as guardares no teu coração, se as aplicares todas aos teus lábios, para que a tua confiança esteja no Senhor. A ti tas faço saber hoje, sim, a ti mesmo. O que o escritor aqui de Provérbios está falando? E aqui eu vou me deter um pouquinho de tempo, porque quando nós não estamos nesse momento de aperto e confiança, nós precisamos praticar isso. Inclina o teu ouvido. Então existe uma primeira ação de nós nos aproximarmos do Senhor, de colocarmos os nossos sentidos
à disposição do Senhor, esperando primeiro que Ele fale, né? Ao inclinar os ouvidos, nós estamos procurando um som, nós estamos procurando algo que vai chegar aos nossos ouvidos e isso vai ser interpretado pelo nosso cérebro e isso vai nos trazer uma mensagem. E ele diz, e ouve as palavras dos sábios. Então, nós procuramos a sabedoria. E a verdadeira sabedoria, como nós também podemos ler no capítulo 8 de Eclesiastes, a verdadeira sabedoria, ela se manifesta, se apresenta como até o próprio Jesus. É a palavra do Senhor, é a verdadeira sabedoria. Não sejamos sábios e entendidos aos nossos próprios olhos, mas nós precisamos da sabedoria que vem do Senhor, do conhecimento que vem do Senhor. E aplica o teu coração à minha ciência. Então, eu escutei, eu ouvi a voz do sábio, eu ouvi a palavra do Senhor e eu apliquei no meu coração. Eu trouxe para dentro, eu internalizei, como o nosso pastor Itário sempre diz, crer, fé é internalizar, é trazer para dentro. Então, nós precisamos ouvir as palavras, trazer para dentro e aplicar no nosso coração. Porque é coisa suave. A palavra do Senhor nos traz esse jugo, este fardo leve e suave. Ela nos traz entendimento e conhecimento e algo prazeroso às nossas vidas. Então, ela será suave, e aí continuando o versículo 18, se as guardares no teu coração. Então, se você tiver a palavra do Senhor no seu coração, isso será algo suave à tua vida. Se você aplicar também aos teus lábios, isso se torna suave à sua vida. O que ele está dizendo? Eu não estou ali simplesmente decorando alguma coisa em que eu vou passar por um teste ou uma prova e depois eu vou esquecer. Porque aí eu tentei guardar na minha mente, tentei decorar, mas não consegui trazer ao meu coração, não consegui guardar o coração, não consegui trazer aos lábios depois. Tudo aquilo que o nosso coração está cheio, disso os nossos lábios falarão, disso os nossos lábios proclamarão. Então existe toda essa necessidade de ouvirmos a palavra, internalizarmos no nosso coração, para então, ao guardarmos, isso ser algo suave às nossas vidas, algo que nós podemos também transmitir com tranquilidade, suavidade aos outros. E então, isso dará confiança no Senhor, que é o versículo 19, para que a tua confiança esteja no Senhor. Então, o processo para termos confiança na hora do aperto, na hora da dificuldade, passa pelo conhecimento do Senhor, passa por ouvir a sua voz, passa por trazer ao coração a sua palavra e encher os nossos corações com a sua palavra, passa também pelo momento de compartilharmos a palavra do Senhor com outras pessoas. Então, eu preciso cumprir essas etapas para então ter confiança no Senhor, ter certeza, esperança, convicção, firmeza, estar tranquilo e seguro em momentos de dificuldade. Então, eu preciso ouvir, ter sabedoria, ouvir aquilo que é certo, discernir, então guardar, e essa confiança será acrescentada aos nossos corações e nós não vacilaremos, ok? E o último versículo, Hebreus 4,16 diz: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar a graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Aqui é um pouco diferente, né? Ele está dizendo que nós precisamos ir a um determinado lugar. Este lugar é o trono da graça.
E nós precisamos da confiança para nos apresentarmos. E aqui eu preciso de fé. Eu preciso da certeza. Eu estou indo diante de um local que não é visível aos meus olhos, diante daquilo que a palavra de Deus me apresenta como um lugar que existe, mas que eu não vejo. E eu preciso aqui ter confiança. Confiança de adentrarmos ao trono da graça de Deus, a nos adentrarmos à presença do Senhor Todo-Poderoso, a adentrarmos a presença do Deus Santo e diante de toda a sua santidade, como fica as nossas vidas ao entrarmos com o pecado. Como fica as nossas vidas ao entrarmos sem sermos chamados à presença de um rei. Como é que fica as nossas vidas quando nós vamos nos apresentar a uma autoridade? E essa é a maior autoridade para quem nós podemos nos apresentar. É o Deus Todo-Poderoso, é o Senhor dos Senhores, Rei dos Reis. Então nós precisamos ter ousadia, precisamos ter fé, precisamos ter essa firmeza, essa convicção. Primeiro nós temos algo que nos auxilia nisso, né? O sangue de Cristo Jesus é sobre as nossas vidas e é por este sangue que temos acesso a este trono de graça. E nós adentramos com um propósito muito claro. Eu adentro para que possamos alcançar misericórdia. Esse é o primeiro ponto que ele diz aqui. Para alcançar a misericórdia, eu preciso estar diante do trono da graça. Para alcançar um favor imerecido, para alcançar uma benevolência do Senhor, algo que nós realmente não merecemos, nós precisamos nos apresentar diante dele. Nós precisamos chegar com fé à sua presença, nós precisamos chegar com ousadia à sua presença, nós precisamos chegar. Se eu não me apresentar, como ele vai saber que eu necessito de algo? Como ele vai saber que eu preciso da misericórdia dele agindo sobre a minha vida? Ele tudo sabe, ele tudo conhece, mas nós precisamos começar a mostrar isso. Senhor, nós dependemos de ti. Senhor, nós carecemos da tua misericórdia a cada dia, renovando-se sobre a nossa vida. Sabe, nós precisamos aprender a crescer de tal maneira que nós saibamos quando é que é necessário manifestar um pedido de ajuda. Sabe, muitas vezes, e eu vou trazer isso pra gente, nos nossos relacionamentos, nós estamos em momentos de dificuldade e queremos que as pessoas adivinhem que nós necessitamos de algo. Queremos que as pessoas cheguem na nossa porta, batam ali e falam: não, eu vim aqui porque eu sei que você está precisando. E como você soube? Uma revelação de Deus. Mas a gente precisa ter confiança, precisa ter ousadia, precisa ter essa certeza de que eu posso pedir a ajuda para ser ajudado no momento adequado. Se eu não confiar, se eu não estiver pronto a pedir essa ajuda, é difícil receber ajuda, porque eu não pedi. Nós precisamos pedir e aprender a crescer nisso, na confiança, nessa segurança de que estamos todos unidos através do nome de Cristo Jesus, através do sangue de Cristo Jesus. Isso nos faz ser um corpo, e às vezes o corpo não progride, não cresce, porque os membros estão enfermos, mas os membros não estão aptos a pedirem ajuda, não conseguem reconhecer essa necessidade. Isso é um pequeno parênteses que eu quero deixar aqui aos irmãos. Vamos crescer também nesta capacidade de nos comunicarmos e entendermos que
nós não confiamos na força dos homens, mas nós confiamos na força de Deus. E nós confiamos no agir de Deus. Mas para isso nós precisamos também, às vezes, de um apoio. Nós precisamos contar com os nossos irmãos, nós precisamos contar com as orações, precisamos contar com o auxílio daquilo que os irmãos têm à disposição para fazer também ao estender os braços e nos alcançar na nossa necessidade. Por isso nós precisamos confiar e então comunicar, pedir, falar, se abrir para poder ser ajudado em tempo oportuno. Então, voltando ao texto, eu acho a misericórdia, mas também existe outra coisa que pode, além de alcançar a misericórdia, e achar graça. E achar graça diante dos olhos do Senhor. Então, nós precisamos desse favor de Deus. Nós precisamos do auxílio de Deus, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então, no tempo certo, no tempo determinado, como nós falamos também na última aula sobre acidentes e propósitos, é sempre no tempo perfeito de Deus para as nossas vidas que Ele age, nos livrando com o escape, nos dando a saída, nos dando o livramento, nos dando a capacidade de vencermos, né? Tudo isso vem no tempo oportuno. Mas para chegar a ter este tempo oportuno, eu preciso antes me apresentar ao Senhor. Eu preciso antes entrar com confiança diante do Senhor. Então, recapitulando um pouco os pontos que foram tratados nessa aula. A confiança é algo que nasce e é aumentado em momentos em que nós estamos em adversidade. Felizmente, essa é a realidade. Eu preciso confiar, não quando está em bonança, mas eu preciso confiar quando tudo parece que não vai dar certo, quando tudo parece que ao redor estão buscando a minha vida para tragar. Aí eu preciso da confiança no Senhor, ter firmeza, ter segurança e também ter fé e ter a esperança de que o Senhor está trabalhando em nosso prol. Uma segunda coisa, quando estamos em momentos de bonança, aí nós trabalhamos para que a confiança cresça nas nossas vidas. Como? Ao ouvirmos a palavra do Senhor, as palavras de sabedoria que vêm de Deus, e aplicarmos o nosso coração e os nossos lábios a esta palavra, para que seja algo suave às nossas vidas, algo que flua com naturalidade, com tranquilidade no nosso ser. Então, eu gostaria de deixar isso aos irmãos. Lembre-se sempre disso. Confiança, ela cresce à medida que nós conhecemos. Então, se tudo está tranquilo, busque conhecer ao Senhor, busque encontrar ao Senhor, procure o Senhor, porque Ele se revela àqueles que o buscam. Procure ao Senhor, porque Ele falará com sabedoria, com conhecimento a sua vida, de forma que você crescerá nessa confiança, nessa esperança, nessa expectativa da ação de Deus para a sua vida. Então, está calmo? Busque ao Senhor. Está em aperto? Busque ao Senhor. E aí tenha confiança, e a sua confiança seja fortalecida a cada dia. Então, que o Senhor vos abençoe e vos guarde, em nome de Cristo Jesus.